Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, e 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao Verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos ilumine o entendimento e nos encha do conhecimento da sua palavra neste último dia, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. O Verbo que se encarnou e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus e era Deus,
o qual criou os céus e a terra, pois em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no princípio era o Verbo. Foi ele que criou os céus e a terra. Diz São João que ele foi quem criou todas as coisas. Nos diz, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Criador dos céus e da terra é nada menos que o Verbo que estava com Deus e era Deus. E em seguida, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Agora, qual é o mistério do Verbo? O qual se fez carne e habitou entre os seres humanos? Esse é o mistério da divindade. Deus, em seu corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, um corpo angelical, é chamado Verbo, que estava com Deus e era Deus. É chamado anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual apareceu aos profetas do Antigo Testamento e disse ao povo, ou aos profetas, disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como disse ao profeta Moisés no capítulo 3 de Êxodo, era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual estava se tornando visível nessa manifestação dessa luz, dessa coluna de fogo, mas recordem que quem está ali manifestado na forma de luz é um homem de outra dimensão, chamado anjo do Senhor, ou anjo do pacto, o qual em outras ocasiões se deixou ver na forma de um homem, de um varão, um homem, mas de outra dimensão. Para muitas pessoas que falam sobre os extraterrestres, fala sobre os OVNIs, tinha um extraterrestre, mas para nós é o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele é quem veio no meio da raça humana na forma de carne humana e foi conhecido pelo nome de Jesus. Veio para o que era o seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não receberam. O rejeitaram e pediram sua morte na cruz do Calvário, mas porquanto tudo opera para o bem para os que amam a Deus e para os que Deus ama, tudo operou para que se realizasse a obra de redenção na cruz do Calvário. E agora, por meio da manifestação do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, desse homem da sexta dimensão, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, encarnado no meio do povo hebreu, se realizou a redenção do ser humano na cruz do Calvário. E agora, vimos qual é o mistério do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, entre os seres humanos. É nada menos do que o mesmo Deus, com o seu corpo teofânico, vestido dentro de um corpo de carne, para que possamos entender mais claro, em forma mais simples. Por isso, quando Cristo falava do Pai, lá em São João capítulo 14, vejam como alguns dos seus discípulos não tinham compreendido ainda este mistério que estava manifestado em Jesus. E Jesus falando diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa é sua segunda vinda.
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Agora vejam como Cristo fala aqui do Pai e diz que o Pai está onde? Nele. E isso é o Verbo encarnado. O Verbo encarnado é o Deus todo Criador, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial, vestido de um corpo de carne chamado Jesus. E por meio desse corpo de carne, realizou as obras que estavam prometidas para serem cumpridas nesse tempo. E assim realizou a maior obra realizada na primeira vinda de Cristo, na primeira vinda do Verbo. E qual foi a obra de redenção na cruz do Calvário? Pagando assim o preço da redenção para nosso regresso à vida eterna, para nós podermos ser restaurados à vida eterna da qual caiu Adão e Eva no Jardim do Éden. E agora podemos ver o que foi o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, os seres humanos. 2000 anos atrás, o Verbo encarnado, feito carne, foi Deus, com seu corpo teofânico dentro do corpo de carne chamado Jesus. Ali estava Deus manifestado em toda a sua plenitude. Era a manifestação plena da divindade para poder realizar a obra de redenção na cruz do Calvário e, em seguida, poder realizar o novo nascimento de milhões de seres humanos. Porque para realizar o novo nascimento, os seres humanos necessitam crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Disto foi do qual Cristo falou a Nicodemos quando disse que era necessário nascer de novo, e Nicodemos se surpreendeu, pensou em um novo nascimento através de sua mãe e, o melhor, era nascer da água e do Espírito, como Cristo ensinou, para poder entrar no reino de Deus. Cristo ensinou no capítulo 12, versículo 24 de São João, que se o grão de trigo, que é o Filho do Homem, Jesus Cristo, não cai em terra e morre, ele fica sozinho. Ou seja, que Jesus Cristo continuaria vivendo em seu corpo físico, aqui na terra, mas sozinho. Ele fica só. Os demais seres humanos tinham que morrer no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, porque era o tempo em que Deus derramava o juízo divino sobre
os seres humanos por causa do pecado, porque a recompensa do pecado, o salário do pecado é morte. Mas porquanto Cristo tomou nossos pecados, todos os nossos pecados foram encontrados em um só homem, em Jesus Cristo, e por isso veio a morte sobre Jesus Cristo. Assim se tornou mortal Jesus Cristo e pagou pelos nossos pecados, para que nós não tivéssemos que morrer eternamente, mas que pudéssemos viver eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver a obra gloriosa que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. E agora, porquanto o grão de trigo caiu em terra e morreu, assim como é semeado um grão de trigo em terra e morre, desaparece. Mas o que acontece? Surge na forma de uma plantinha de trigo, e isso é o que aconteceu com Cristo. Surgiu no dia de Pentecoste na forma de uma plantinha de trigo chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora onde? O grão de trigo que é semeado em terra, onde produz o fruto? Onde produz muitos grãos de trigo? Na planta. Por isso é que, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, nascemos na planta de trigo, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, e é aí onde o Filho do Homem, Jesus Cristo, leva seus filhos. É como papai. Como pôde papai trazer filhos? Por meio de mamãe. E agora, como Jesus Cristo vai trazer filhos e filhas de Deus? Por meio da sua igreja, que é sua noiva, sua esposa, e por meio da sua igreja é que, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber esse Espírito Santo, nascemos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o novo nascimento, e assim obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo. O corpo teofânico de Jesus Cristo é chamado Verbo. Esse corpo teofânico, chamado Verbo, que estava com Deus e era Deus. Ou seja, que o corpo teofânico de Jesus Cristo, que é também chamado Anjo do Senhor ou Anjo do Pacto, estava com Deus e era Deus, porque Deus estava dentro desse corpo teofânico. Por isso, quando apareceu a Moisés e aos outros profetas, se identificou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse é o Deus Criador dos céus e da terra. E em seguida se fez homem nessa dimensão terrena, criando no ventre de Maria um corpo ao criar uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e em seguida nasceu em Belém da Judeia, e ali nasceu o corpo no qual Deus habitaria em toda a sua plenitude. E ali estava Deus com seu corpo teofânico dentro desse corpo de carne. Deus habitou nesse corpo de carne chamado Jesus, e por isso Jesus podia dizer: o Pai que mora onde? Em mim. O Pai estava morando nele. E agora, podemos ver o mistério do Verbo encarnado, feito carne no meio do povo hebreu 2000 anos atrás, para trazer a bênção da redenção ao ser humano. Agora, quando o Verbo se fez carne, nem todos creram nele. E podemos ver, diríamos, o paradoxo, não é, Miguel? O paradoxo da religião. A religião que esperava a vinda do Messias, a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando veio, o rejeitou. E isso é como para pegar todos esses ministros e jogá-los em um saco e, em seguida, pôr ao final o sumo sacerdote e dizer: este grupo ministerial
que tanto estudou e não serviu para nada na vinda do Messias, o rejeitou. Do que serviu estudar tanto? Estavam cegos ao cumprimento da vinda do Verbo encarnado no meio do povo hebreu. E, se não fosse porque a pessoa sabe que tudo opera para o bem e que tudo já estava profetizado e que tudo ia acontecer dessa forma para Deus ter misericórdia dos gentios e chamar dentre os gentios um povo para seu nome, a pessoa se encheria de ira ao ver essa situação, onde os mesmos sacerdotes, o sumo sacerdote que estavam dizendo que o Messias viria, quando veio, o rejeitaram, não gostaram dele. Esperavam um homem bem polido e veio um carpinteiro aí com seu martelo e com suas ferramentas de trabalho e proclama que nele está se cumprindo a vinda do Messias. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Eles podiam dizer: nós não estamos esperando um carpinteiro, e menos de Nazaré. Nós estamos esperando o rei, mas vejam a forma simples em que Deus, suas grandes promessas, as cumpre no meio dos seres humanos. As cumpre em forma simples e se oculta nessa forma simples dos sábios e entendidos e se revela aos pequeninos. E os pequeninos, quanto a conhecimento teológico, pequeninos, crianças, quanto ao intelecto, como Pedro, como Santiago, como João e como os demais discípulos de Jesus Cristo, onde encontramos que a maioria eram pescadores, podiam ver o Verbo, o anjo do Senhor, encarnado no meio do povo hebreu, e os grandes estudiosos não podiam ver e diziam: é Beelzebu, e pelo dedo de Beelzebu expulsa os demônios. E por quê? Se diziam assim de Jesus, por que eles não podiam fazer o que Jesus fazia? Estavam enciumados. Porque toda obra excelente desperta ciúme nas pessoas que não podem fazer uma obra excelente. Os medíocres ficam enciumados quando vem um homem fazendo uma obra excelente. E ali Cristo estava fazendo uma obra excelente, a qual não podia nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote podia fazer, mas o sumo sacerdote do templo que está no céu desceu em carne humana e estava fazendo essa obra excelente para realizar a reconciliação do ser humano com Deus. E agora, a obra que não era perfeita, mas que representava a obra perfeita que o Messias, o sumo sacerdote Melquisedeque, faria na terra. Vejam vocês, os demais sumos sacerdotes da terra, do templo que Moisés construiu, do tabernáculo que Salomão construiu, realizavam uma grande obra no templo, no dia 10 do 7º mês, que era o dia da expiação, mas não era uma obra perfeita porque tinham que fazê-la todos os anos. Era uma obra que tipificava, representava a obra que Melquisedeque faria. E para isso viria a terra, para obter o sacrifício, e o sacrifício seria seu próprio corpo, e levaria seu sangue ao lugar santíssimo do templo que está no céu, e ali se sentaria, entraria em seu corpo glorificado para realizar a obra de intercessão a qual ele esteve realizando com seu próprio sangue lá no templo de Deus no céu, desde que subiu ao céu até este tempo final. E ele não pode sair do trono de intercessão, do templo de Deus que está no céu, até que termine de fazer intercessão, até pelo último dos escolhidos de Deus. E para conseguir o último, é preciso conseguir o penúltimo. E para conseguir o penúltimo, é preciso conseguir qual? Antepenúltimo. Todos os que estão antes do penúltimo. Agora, para conseguir o último, temos que conseguir primeiro o último mensageiro de Deus, porque através desse Deus chamará os últimos escolhidos de Deus no último dia. Assim,
que conseguimos o último dos mensageiros e com o último dos mensageiros vão estar os últimos escolhidos de Deus. E agora, qual será o último dos escolhidos de Deus do último dia? Vejam, não se preocupe no sentido de estarem quebrando a cabeça. Quem será? Diga, eu não sei qual será o último, mas eu sou dos primeiros que vim. O último está perdendo tudo isso que eu estou desfrutando por vir por último. Agora vejam vocês. A bênção que há de chegar. Primeiro, responder ao chamado de Deus para o tempo em que a pessoa vive, que desfruta de tudo que Deus vai fazendo e a pessoa vai vendo a obra de Deus à medida que vai sendo feita e vai recebendo todo esse alimento espiritual e vai alimentando sua alma com essa palavra. E quando vier o último, pois dizemos, aqui está tudo o que nós já recebemos, agora corresponde a ti, e eu continuarei recebendo o último que Deus estiver nos dando. E ele também receberá o último que Deus estará dando e também entenderá tudo o que já recebemos. Mas a bênção é estar desde o começo, desde o princípio, para que assim os dias de nossa vida estejam dedicados a Deus. Porque quem chega por último sempre se lamentará. Ouça, e por que eu não cheguei 10 anos antes de hoje? E por que eu não cheguei 15 anos antes? Eu estaria desfrutando tudo isso que vocês já estiveram desfrutando e conheceria a história da obra que Deus está fazendo desde o começo, e eu a haveria experimentado em minha própria carne. Agora, nós amamos aos que chegaram primeiro, aos que chegaram depois e os que chegarão por último também os amamos. Portanto, trabalhamos para todos. Para os que chegaram primeiro, estivemos trabalhando e continuaremos trabalhando, e para os que chegaram depois. E o alimento espiritual está sendo armazenado em vídeos e em folhetos para que assim possam continuar alimentando suas almas com a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E continuamos trabalhando também para benefício dos que virão ao final. O alimento está armazenado em folhetos e em vídeos para benefício deles também. Os amamos e são nossos irmãos. É como na família. Quem chega primeiro na família, qual é? Quem nasceu primeiro. E depois vem o outro, e quando vem as crianças que estão em casa, que passam anos e não chega outro garotinho, começa a dizer à mamãe e ao papai: mamãe ou papai, o que acontece? Queremos ter outro irmãozinho. Queremos que chegue outro irmãozinho para nós, para brincar com ele, para cuidar dele, e te ajudamos a cuidar dele. E assim, pois, estão os escolhidos de Deus, pedindo que venham seus outros irmãozinhos que faltam, para que se complete a família de Deus. E a família de Deus tem um número. A família de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, tem um número que tem que ser completado. E nenhum menos, mas também nenhum mais. Já estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Assim como em uma família o papai e a mamãe, ou o papai e a mamãe podem ter uma lista. Ou ao primeiro filho vamos chamar assim, ao segundo assim, ao terceiro assim, ter uma lista escrita das crianças que vão ter, dos filhos que vão ter. Pois vejam, Deus desde antes da fundação do mundo fez essa lista de todos os filhos e filhas que Ele vai ter. A imagem e semelhança de Jesus Cristo.
filhos e filhas de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Portanto, esses filhos têm que vir como o primeiro, como o primogênito, como Jesus Cristo, nosso Salvador, que primeiro teve um corpo teofânico da sexta dimensão e depois teve o corpo de carne por criação divina. E agora, por meio do novo nascimento, obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão e entramos à vida eterna. E nascemos no reino de Deus como filhos e filhas de Deus. Quando nascemos por meio de papai e mamãe, não nascemos como filhos de Deus, mas quando obtivemos o novo nascimento por crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito, nascemos como filhos de Deus por meio do novo nascimento. E agora temos um corpo teofânico da sexta dimensão. E essa é a ordem para nascer com vida eterna. Já nascemos na sexta dimensão e estamos em lugares celestiais com Cristo Jesus, tendo um corpo teofânico da sexta dimensão, e somente nos falta o corpo físico, eterno, imortal e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual Ele prometeu nos dar. Quando? No último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. A quem? Aos crentes nele que partiram. Isso é conforme São João capítulo 6, versículo 39 ao 56, onde há 4 versículos que ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. E o último dia é o sétimo milênio. Agora, em que ano do último dia, em que ano do sétimo milênio será a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos? Quando já tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus. Agora, nós não sabemos quando será esse ano, qual será esse ano, mas Deus sim sabe qual será esse ano. Mas não se preocupem, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados, busquemos em seguida o calendário e veremos qual seria o ano em que esse grande evento aconteceria. Agora, podemos ver que isso acontecerá antes de começar a grande tribulação. Portanto, isso acontecerá antes de começar a semana 70 da profecia de Daniel. E vejam, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento aconteceu ao final da primeira parte da semana 70 da profecia de Daniel. Ou seja, ao final dos 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo. Cristo morreu, ressuscitou e com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. E agora, vejam vocês como, para o último dia, antes de começar a grande tribulação, antes de começar os 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel, esses últimos 3 anos e meio, porque a essa semana número 70, que é para o povo hebreu, faltam serem cumpridos 3 anos e meio do trato de Deus com o povo hebreu. Agora vejam como, entre a primeira parte da semana número 70 e a segunda parte, ocorrem a ressurreição dos mortos do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, e isso ocorreu há 2000 anos, e agora, neste tempo final, ocorrerá a ressurreição dos santos do Novo Testamento, e depois, Deus tratará com o povo hebreu. E agora, para que pudesse ocorrer a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, teve que o Verbo que estava com Deus e era Deus vir, manifestado em carne, o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado em carne no meio do povo hebreu, e foi conhecido pelo nome de Jesus. Recordem que quem faz a obra é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E esse é o mesmo Jeová, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó em seu corpo teofânico, mas ele tem que ter um corpo de carne desta terra, através do qual se manifestar.
se manifestou através dos profetas na porção correspondente a cada era e se manifestou através de Jesus em toda a sua plenitude. Se manifestou através dos apóstolos e através dos 7 anjos mensageiros na porção correspondente a cada etapa, a cada era, e se manifestará por meio do seu anjo mensageiro no último dia, conforme a como está prometido para este tempo final. E se encarnará em seu anjo mensageiro neste tempo final. Virá manifestado em carne em seu anjo mensageiro. Essa é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do Livro dos Selos, diz o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim que ele está precursando a vinda do anjo do pacto, a vinda do Verbo, o qual virá em carne humana no último dia. E agora, vejam vocês, o que ele diz que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco, a vinda do Verbo, porque o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19 tem por nome o Verbo de Deus. Esse é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É Deus vindo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia, para realizar a obra correspondente a este tempo final e serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia, e para assim realizar a obra correspondente a este tempo final. Agora, o anjo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo somente é o profeta mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino no meio da igreja de Jesus Cristo. E é o profeta mensageiro da dispensação do reino. É o mensageiro que levará a mensagem, o evangelho do reino ao povo hebreu. Mas primeiro, estará no meio da igreja de Jesus Cristo, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, porque esse anjo é o instrumento de Jesus Cristo para este tempo final. E é através do seu anjo que Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, neste tempo final estará manifestado, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, e estará chamando e juntando todos os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e nos revelando o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o mistério da vinda do Verbo manifestado através do seu anjo mensageiro. Esse é o maior mistério prometido para ser manifestado no tempo final. É o mistério da manifestação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro para o chamado da grande voz de trombeta de todos os filhos e filhas de Deus, para revelar assim todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos preparar e nos dar assim a fé, a revelação para ser transformados e raptados, a revelação da segunda vinda de Cristo, porque a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E assim como recebemos a revelação, a fé, para obter essa transformação interior, para obter esse novo nascimento através do Espírito de Cristo. E qual foi essa revelação? É a revelação da primeira vinda de Cristo, a vinda do Verbo encarnado, realizando sua obra de redenção na cruz do Calvário. Vejam vocês, a mensagem do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E é a primeira vinda de Cristo, a vinda do Verbo encarnado em um homem nascido em Belém da Judéia chamado Jesus. E assim como é necessário ter essa revelação, a revelação da primeira vinda de Cristo, a vinda do Verbo encarnado, para
e encarnado, realizando sua obra de redenção na cruz do Calvário para obter o quê? O novo nascimento, para obter essa transformação interior, para obter esse novo nascimento e obter o corpo novo, o corpo espiritual, corpo angelical da sexta dimensão. E para obter o novo corpo físico, é necessária a revelação da segunda vinda de Cristo. É necessária a revelação da vinda do Verbo, encarnado no último dia. É necessária a revelação da vinda do Filho do Homem, a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus. E em sua obra de reclamação, neste tempo final. Ao redor da vinda do Verbo encarnado no último dia, gira todo o programa de Deus para a transformação dos nossos corpos e para a ressurreição dos mortos em Cristo. Por isso é que somente a revelação da vinda do Verbo encarnado a terão quem? Os que serão transformados neste tempo final. E essa é a maior revelação prometida para ser manifestada, ser dada à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. Agora tudo foi simples na vinda do Verbo encarnado 2000 anos atrás. E tudo é simples para este tempo final, para a vinda do Verbo encarnado no último dia, no seu anjo mensageiro. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele é somente um redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o profeta mensageiro da dispensação do reino. E é a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. E esse é o instrumento através do qual o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Verbo que estava com Deus e era Deus, estará manifestado no meio da sua igreja, em carne humana, em seu anjo mensageiro. E a obra que o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, estará fazendo por meio do seu anjo mensageiro, irá em uma forma progressiva, até que seu anjo seja adotado. Recordem que também Jesus Cristo realizou uma obra por 3 anos, aproximadamente, em seguida foi adotado no Monte da Transfiguração. E daí em diante, esteve trabalhando na obra de Deus já adotado, onde chegou a parte culminante da sua obra. Chegou à parte culminante da vinda do Verbo encarnado e foi a obra de redenção na cruz do Calvário. Essa foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo, sua obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo e em seguida ressuscitando e subindo ao céu. E assim também a vinda do Verbo no último dia, vindo em carne humana, terá uma trajetória onde a obra do Espírito Santo do anjo do pacto estará manifestada, mas terá uma etapa onde será adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo. E daí em diante, a obra que Cristo, o anjo do pacto, fará por meio do seu anjo mensageiro é a parte culminante da vinda do Verbo, a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. E dessa obra do Verbo, anjo do pacto, depende a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E essa é a obra de reclamação que Ele, no último dia, estará fazendo a favor de todos os que Ele redimiu com seu sangue precioso. E
que nasceram de novo. Agora podemos ver o propósito da vinda do Verbo encarnado 2000 anos atrás. E o propósito da vinda do Verbo encarnado neste tempo final. Há um propósito muito importante em ambas ocasiões. Por isso é que os crentes em Jesus Cristo de eras passadas e do nosso tempo descansam esperando a segunda vinda de Cristo, a vinda do Verbo, para o tempo final. Para quê? Para os que morreram serem ressuscitados em corpos eternos e para nós, os que vivemos, sermos transformados. Sem a segunda vinda de Cristo, sem a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, é impossível que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E é impossível que a trombeta final soe, e a trombeta final é a voz de Cristo nos falando a mensagem do Evangelho do Reino e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E isto, Ele o revela por meio do seu anjo mensageiro. Por isso, João Apóstolo quis adorar aos pés do anjo do Senhor Jesus Cristo, mas o anjo lhe disse que não o fizesse. Vimos o mistério do Verbo que se encarnou e habitou entre nós, os seres humanos, 2000 anos atrás. E vimos também o mistério do Verbo, que para este tempo final estará encarnado, habitando no meio da sua igreja, e depois habitará no meio do povo hebreu. O Verbo que se encarnou e habitou entre nós. E Ele foi o Verbo que estava com Deus e era Deus quem criou todas as coisas. E Ele é um homem da sexta dimensão. O Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é um homem da sexta dimensão e é o mesmo Deus na forma de um homem, nesse corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E foi esse homem da sexta dimensão quem criou os céus e a terra. E esse homem da sexta dimensão se fez carne e foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré. Por isso é que diz a Escritura que por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Por quem fez o universo? Pelo Filho, ou seja, pelo Verbo, que estava com Deus e era Deus. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, por meio de si mesmo, ou seja, por meio do seu corpo. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí podemos ver quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É nada menos que o Verbo que estava com Deus e se fez carne e habitou no meio dos seres humanos. E Ele é o Criador
dos céus e da terra, e quem com sua palavra, o poder da sua palavra, sustenta todas as coisas. Porque uma coisa que é feita e não é sustentada, deixa de existir. Se Cristo não sustentar toda a criação, deixa de existir. Assim como se um homem e uma mulher, ou seja, o marido e a esposa, têm filhos e não os sustentam, o que acontece? Deixam de existir, morrem. É uma responsabilidade dos pais sustentar seus filhos. Uma responsabilidade diante de Deus e diante das leis terrenas. E agora, Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos. Por Ele foram feitas, criadas todas as coisas. E Ele é o nosso Salvador. E Ele é o nosso irmão mais velho. E agora, Ele está criando uma nova raça de filhos e filhas de Deus, por meio da mesma forma em que Ele veio primeiro, tendo um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual nos dá, quando cremos nele, lavamos nossos pecados em seu sangue e recebemos seu Espírito Santo. E no último dia nos dará o corpo físico, eterno e glorificado, igual e estamos nós esperando neste tempo final. E os mortos em Cristo também estão esperando, pois estão esperando que Jesus Cristo os ressuscite em um corpo eterno e glorificado. E quando tivermos o novo corpo, todos seremos iguais a Jesus Cristo, com um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo e com um corpo teofânico, igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo, e um corpo físico, eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, o grão de trigo que foi semeado em terra, o qual disse, se o grão de trigo cair na terra e morrer, muito fruto produz. E o que produz um grão de trigo que é semeado em terra e morre e sai na forma de uma plantinha de trigo? O que traz? Muitos grãos de trigo iguais a ele. Muitos grãos de trigo iguais ao grão de trigo que foi semeado em terra. O Filho do Homem serão o fruto desse grão de trigo. Ou seja, serão milhões de seres humanos iguais a Jesus Cristo, à imagem e semelhança do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E assim estará completada a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, os descendentes de Deus, os que vêm por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Agora vimos o mistério do Verbo que se encarnou e habitou entre nós 2000 anos atrás. E esse mistério, prometido para ser cumprido novamente neste tempo final, o qual é a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo no último dia para nos trazer a bênção da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Mas recordem que há um programa para ser realizado e o programa divino se realiza em uma forma progressiva, até que se chega ao cume desse programa, a parte culminante desse programa. O Verbo que se encarnou e habitou entre
nós vimos que é nada menos que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, 2000 anos atrás, e o anjo do pacto para este tempo final. O mesmo anjo do Senhor, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu usando o profeta Moisés. Pois ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele é o nosso Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. O Verbo que estava com Deus e era Deus, e se fez carne, e foi conhecido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do Verbo que se encarnou e habitou entre nós 2000 anos atrás, o qual virá novamente manifestado em carne humana neste tempo final. Que as bênçãos do nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite.